Irmãos, um bom dia a todos aqueles que eu não desejei bom dia ainda. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos nessa manhã. Amém. Quero dizer da minha alegria de estar aqui com os irmãos, mas me permitam aqui também, introdutoriamente, já pedir as devidas escusas, porque eu, desde quarta, terça-feira, eu estou com uma crise de garganta bastante acentuada. Na sexta-feira, falava com o pastor Felipe, dizendo: olha, ora para que Deus me dê um pouquinho de voz para que eu esteja com os irmãos. Eu acho que vocês já estão percebendo. Eu estava aqui me poupando, né? Não cantei o hino da mocidade. Isso não é muito aceitável, mas eu tive que me conter para poder, de fato, poupar aqui a minha voz. Mas de modo que eu queria aqui agradecer aos irmãos pelo convite, ao pastor Felipe, pastor Célio, ao conselho da igreja, à mocidade, e dizer também da nossa alegria. Trago uma palavra fraterna da sétima igreja, uma palavra também de gratidão. Eu não sei quantos é que sabem, nossa igreja está em construção, as obras, graças a Deus, avançando, e a Igreja Presbiteriana do Farol faz parte também dessa história, uma igreja parceira que tem nos ajudado. Então fica aqui a minha palavra de gratidão também ao conselho, aos irmãos devidamente representados aqui à frente. E eu quero dizer que eu vim hoje mesmo porque lá no Salmo 15, dentre algumas das características do cidadão do céu, e eu quero ir para o céu, eu acredito que os irmãos querem também, e eu sei que vou, pela graça de Cristo, não pelos meus méritos, diz que uma das características é aquele que jura com dano próprio, mas não se retrata. Então a palavra é palavra. O crente tem que honrar aquilo que assim colocou no seu coração. De modo que eu convido você a abrir a palavra do Senhor. Ariane, Felipe pediu para apresentar. Ariane está comigo, minha esposa. Fica em pé aí, Ariane, para a igreja conhecer. Nós temos dois filhos, né? A Vitória, de 21 anos, e o Davi, de 11. Pode sentar, Ariane. A Vitória não está conosco, está morando fora, né? Distante. A saudade aperta o coração, mas tudo dentro dos desígnios e dos propósitos do Senhor. E o Davi está na casa do primo, ali em Paris Poeira, aqui pertinho da gente, né? Curtindo também a chuva, né? A chuva e o frio que está esses dias aqui na nossa região. Vamos abrir, irmãos, a palavra do Senhor. Romanos capítulo 5, a partir do verso 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 5, apesar de que hoje eu vou me concentrar apenas no versículo 4, mas para trazer contexto a todo esse texto, aqueles que estão desde a sexta-feira aqui já estão acompanhando a exposição nesse texto, ouvindo o reverendo Guilherme, que esteve trazendo também a palavra e expondo os primeiros versículos. Hoje me compete, então, focar um pouco mais no verso 4, mas eu gostaria de ler todos os versículos, do 1 ao 5. Diz assim a palavra: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, e a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Vamos orar, irmãos, pedindo a graça do Senhor. Senhor nosso Deus, Pai bendito e amado, na Tua presença nós estamos nessa manhã. Sabemos e reconhecemos toda a nossa fragilidade, todo o nosso pecado diante do Senhor. E por isso, ó Deus, falamos. Nós precisamos e necessitamos da Tua palavra, da Tua santa instrução para a nossa vida. E por isso, ó Deus, apesar de nós, mas mediante o Teu bendito amor, a Tua graça e a Tua misericórdia, nós pedimos, fala conosco nesta manhã, através da Tua palavra.
É a oração que nós a Ti fazemos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus amados irmãos, eu queria, como eu falei, focar aqui no verso 4. Eu queria que você memorizasse já as 3 palavras que estão postas aqui. Veja e permaneça, por favor, com a sua Bíblia aberta, que o versículo 4 vai falar de perseverança, experiência e o quê? Esperança. Tente memorizar essas 3 palavras. É um caminho proposto, é uma sequência que devidamente estabelecida, que nos ajudará na compreensão de tudo aquilo que o texto quer nos comunicar, de tudo aquilo que esse texto, que a palavra de Deus quer nos falar. Esse não é o único texto que vai falar sobre a importância de enfrentar as provações. Pedro escreve isso na sua carta, Tiago escreve isso na sua carta. O apóstolo Paulo, não apenas nessa, mas em outros momentos, fará menção a essa realidade também. E sabe por quê? Esse é um assunto de alguma forma até constante no Novo Testamento, e não apenas no Novo, mas no Antigo Testamento também. Porque o contexto da igreja de Cristo, o contexto do povo de Deus nesse mundo, é o contexto das lutas, das provações, das dificuldades. Quando Pedro escreve as suas cartas, ele escreve a uma igreja que está sofrendo perseguição. Quando Paulo escreve as suas cartas, ele escreve a uma igreja que também enfrenta lutas e perseguições. Algumas de suas cartas, inclusive, ele escreve ele mesmo, prisioneiro de Cristo, ele mesmo sofrendo no próprio corpo, na alma, as lutas e as dificuldades. O próprio Senhor Jesus, num dos seus sermões mais conhecidos, o Sermão da Montanha, diz que bem-aventurado aqueles que choram, bem-aventurado aqueles que são perseguidos. A perseguição, as lutas, as agruras, elas fazem parte da caminhada cristã, elas fazem parte da jornada. Que coisa belíssima vermos jovens, adolescentes, pré-adolescentes sendo batizados, professando a sua fé. Nós que temos um pouquinho mais de experiência, os cabelos brancos já aparecendo, olhamos e nos alegramos e de alguma forma voltamos o tempo atrás e lembramos também do nosso primeiro amor, de quando tudo começou. E em retrospectiva, olhando para a minha vida, e você pode olhar para a sua caminhada cristã, você haverá de perceber, sem sombra de dúvida, que ela também é feita por lutas, por dificuldades, por desafios. E o versículo 3, ele é interessante porque ele diz, e há uma consonância muito grande com o que diz lá Tiago, capítulo 1, versículo 2, que nós devemos nos alegrar nas provações. Tiago diz, tende por motivo de toda alegria o passades por muitas provações. Charles Hodge, comentando esse texto, pastor, professor em Princeton, no início do século XIX, meados do século XIX, ele diz que o cristão ele não se alegra na provação pela provação em si, pelo fato de sofrer. Não é aquela perspectiva de alguém que é masoquista, de alguém que gosta de sofrer, mas ele se alegra em tudo isso pelas razões pelas quais ele enfrenta as lutas, os problemas. Não pelo problema em si, mas pelo que motiva. Bem-aventurados sois quando vos perseguirem. Qual o objetivo, ou qual a razão, ou qual o motivo? Por causa do Evangelho. Sabendo que somos perseguidos, sabendo que enfrentamos as lutas que nós temos na nossa vida, na perspectiva de que isso faz parte da caminhada cristã, daquele que vive no mundo caído, mas que teve a sua vida transformada, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, haverá de trazer ao nosso coração esse sentimento que para alguns seria contraditório, outros não vão conseguir compreender, mas que nós compreendemos muito bem, a alegria de enfrentarmos essas lutas e essas provações. E nós também passamos por essas lutas com alegria no coração,
por algumas certezas que nós podemos ter. E eu queria compartilhar com os irmãos aqui, tentando fazer e propor uma analogia para que olhássemos para esse texto de forma mais didática, entendendo e pensando a nossa vida como se fosse uma forja. Eu não sei quantos já viram um ferreiro trabalhando numa forja. O metal, ele é aquecido, o metal, ele precisa apanhar bastante. Ele precisa receber muita pancada para que de fato ele atinja e alcance a sua forma final. E eu queria pensar e refletir com os irmãos que a forja das adversidades é aquilo que vai formar a esperança no nosso coração. A forja das adversidades é aquilo que vai formar essa esperança no nosso coração, esperança que nós tanto precisamos. Mas olhe mais uma vez para o texto. Como enfrentar essas adversidades? Como ser forjado nessas adversidades? Como enfrentar essas lutas? A primeira palavra, lembram das 3 palavras? Perseverança, experiência e esperança. A primeira palavra descrita aqui nesse texto é perseverança. É assim que nós precisamos enfrentar. Meus amados irmãos, todos nós enfrentamos lutas, todos nós enfrentamos dificuldades, todos nós enfrentamos problemas. A grande questão não é se enfrentamos ou não enfrentamos. O grande ponto a ser refletido é como nós enfrentamos as lutas na nossa vida. E a partir do entendimento que nós temos disso, nós seremos forjados, nós seremos lapidados, nós seremos moldados pelo nosso Deus, pelo Senhor, que em nenhum momento deixa de cuidar de nós, mas permite que eu e você passemos por lutas e por provações na nossa vida. Até porque o objetivo da provação é nos fortalecer. O objetivo da provação é produzir cada vez mais uma esperança mais consolidada, mais sedimentada, mais robusta no nosso coração. E nós precisamos, portanto, irmãos, enfrentar essas lutas, a jornada, a caminhada cristã, as lutas que você vai ter no seu trabalho, as lutas que você vai ter dentro da sua casa, as lutas existenciais que talvez você trave consigo mesmo, na sua alma, na sua mente, as dúvidas, as incertezas, as preocupações, talvez com aquele excesso de futuro, não é? Com aquele excesso de fazer prognósticos de que as coisas não darão certo como nós gostaríamos que acontecesse. Isso vai tirando o nosso sono, isso vai tirando a nossa paz, isso vai trazendo angústia ao nosso coração. O que vai acontecer daqui à frente, o que vai acontecer daqui a um ano, como será o meu futuro, e seja qual for a preocupação, seja qual for a situação, isso vai muitas vezes nos destruindo e destruindo por dentro. E a palavra de Deus então traz a palavra perseverança, que está presente tanto no versículo 3 como no versículo 4, dizendo que a tribulação, não é? Essa provação, essas angústias, essas lutas, elas vão produzir perseverança. E é dessa forma que nós precisamos encarar os problemas da nossa vida. Mas perseverança, irmãos, passa pela ideia de firmeza, de consolidação. Lembram daquele texto de Efésios, da armadura da fé, como ele começa? Aquele texto é um texto que nos remete a uma batalha. Os irmãos concordam comigo? Uma batalha que é sobretudo espiritual. É o texto que vai falar que nós precisamos nos revestir com toda a armadura de Deus. Mas lá no início ele diz assim: vocês precisam estar firmes. Qual é o objetivo, meus amados irmãos? É a firmeza na fé. A firmeza e, obviamente, a perseverança, ela está intimamente ligado à fé, porque fé é um firme fundamento, fé é aquilo que nos dá firmeza, fé é aquilo que nos consolida. Então veja, como nós precisamos encarar as dificuldades e as agruras dessa vida, aquilo que talvez você esteja passando nesse exato momento no seu coração e na sua vida, passe com firmeza, passe com constância. Passe com fidelidade a Deus, passe com tenacidade, seja resiliente.
você pode até envergar, o crente pode até envergar, mas ele não quebra. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque maior é o que está em nós. Porque nós não servimos a um Deus qualquer. E o Deus que possibilita que eu e você venhamos a enfrentar lutas e dificuldades na nossa vida é o mesmo Deus que haverá de nos sustentar. A diferença, ou melhor, a questão não é se vamos passar por tempestades, por ventos fortes. O que você precisa perguntar é: Cristo está no barco da sua vida? Porque se Ele estiver no barco da sua vida, Ele vai dizer à tempestade: para. Ele vai dizer ao forte vento: acalme-se, eu estou no barco, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Criador dos céus e da terra. Ele pode falar isso? Foi Ele quem fez o vento. Ele pode mandar a tempestade parar, foi Ele quem fez a tempestade. Ele pode transformar a sua vida, foi Ele quem criou você. Ele pode transformar o coração do seu filho rebelde, foi Ele quem trouxe o seu filho à vida. Ele pode todas as coisas. E nós não podemos abandonar essa fé. É enfrentar as vicissitudes da vida, as lutas, com a firmeza na fé, a firmeza que traz certeza, que traz convicção de que nós servimos a um Deus que é muito maior do que os nossos problemas, a um Deus que é muito maior do que as nossas lutas, a um Deus que é muito maior a tudo aquilo que tem trazido aflição ao nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele nos capacita a enfrentar o mar bravio com firmeza. Ele é a nossa âncora, Ele é a rocha, é nele que o nosso coração precisa estar firmado. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas pense comigo na segunda palavra aqui descrita no texto. O texto diz que nós precisamos nos gloriar nas tribulações, ou seja, a alegria não pela tribulação, pela provação em si, mas sabendo o porquê de passarmos por todas essas situações. Aí ele diz que essa tribulação vai produzir então perseverança. E na forja das adversidades nós vamos sendo moldados, nós vamos ficando mais firmes. E aí o texto diz assim, que a perseverança, ela vai produzir o quê, meus amados irmãos? Experiência. Experiência aqui é a prática. Veja, não adianta querer ganhar, não adianta saber como ganhar, não adianta passar a vida toda treinando. Se você não correr, você não chega na linha de chegada. Se você não entrar em campo, você não vai ganhar. Os irmãos compreendem o que é isso? A experiência é a prática. A experiência é aquele momento em que a teoria, ela vai ser um auxílio, ela pode até nos ajudar e ela vai nos ajudar, mas a experiência é aquele momento em que de fato nós estamos lidando com as situações, com os problemas, e isso vai dando a têmpera, né? Isso vai nos formando, nos tornando cada vez mais firmes, mais duros diante das situações que nós enfrentamos e deveremos enfrentar na nossa vida. Então veja, o texto diz que a perseverança, ela vai produzir essa experiência. E a experiência, meus amados irmãos, ela traz consigo, diante das tribulações, diante das lutas, diante das adversidades, o sofrimento. Vocês concordam comigo? O sofrimento é uma realidade. Pense talvez naquilo que você esteja experimentando nesse exato momento, ou em algo que lhe afligiu lá atrás, ou uma experiência passada lá atrás, que trouxe sofrimento profundo à sua vida. Tão profundo que trouxe talvez uma doença, que trouxe uma angústia profunda na sua alma, mas que talvez hoje você não esteja mais nessa situação, e louvado seja o nome do Senhor por isso, e hoje você consegue olhar em retrospectiva, você consegue olhar lá para trás, e perceber o quanto essa experiência contribuiu com a sua fé, o quanto essa experiência, nessa forja da adversidade, melhorou a sua experiência com o próprio Deus. Jó nos ensina isso.
Será que algum de nós sofreu o que Jó sofreu? Depois vocês leiam mais uma vez o livro de Jó, especialmente os primeiros capítulos. Meus amados irmãos, é um testemunho impressionante. Alguém que perde absolutamente tudo. Nu vim ao mundo, nu vou deixar o mundo. Deus deu, Deus tomou. Mas o que é que ele diz? Bendito seja o nome do Senhor. Tá, os seus amigos lá, amaldiçoa o teu Deus e morre. Os amigos da onça, né? E ele se mantendo o quê? Diante da tempestade? Firme. Ele estava firme ou não estava firme? Firme diante da tempestade. Firme diante dos problemas. E eu não estou falando de uma simples tempestade. Eu não estou falando de problemas que seriam de menor potencial ou de menor intensidade. Eu estou falando de alguém que perdeu toda a sua família. Eu estou falando de alguém que perdeu todos os seus bens. E se não bastasse isso, eu estou falando de alguém que perdeu a sua própria saúde. E hoje se enxerga e se vê numa situação de sofrimento atroz, terrível. Mas ele se manteve firme. Mas não esqueça o que a experiência fez com Jó. Porque lá na frente, um pouquinho antes dele, Jó 42, versículo 10, quando Deus muda a sua sorte, e o faz quando ele orava, inclusive, pelos amigos da onça. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sua sorte. Mas antes, naquele texto brilhante e conhecido, uma oração poética diante do Senhor, Jó 42, a partir do verso 1 até o verso 5 ou 6, se não me falha a memória, ele diz: olha, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que é isso, meus amados irmãos? Experiência. Experiência com Deus em meio às adversidades. A provação, ela deve e vai produzir perseverança naquele que é fiel, naquele que serve ao Deus Todo-Poderoso. Mas a experiência, o sofrimento vai ser real. E nós vamos nos deparar com esse sofrimento, e esse sofrimento vai como que esbofetear a nossa face, mostrando o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos incapazes. O apóstolo Paulo, autor dessa carta, talvez o maior missionário que a igreja teve, um homem culto, erudito, um homem que andou com Deus, um homem que teve uma experiência profunda com Deus, orou a Deus para que Deus tirasse o espinho de sua carne. Qual foi a resposta da oração, irmãos? Não, a minha graça te basta. Paulo, continue entendendo e sabendo que você é fraco. Continue entendendo e sabendo que você vai sofrer. Continue entendendo que é disso que nós somos feitos. Nós não somos o oleiro, nós somos o vaso. Nós não somos o Criador, nós somos a criatura. O ditado popular, na sabedoria popular, nos dá conta disso. Como é que diz o ditado? Para morrer basta estar vivo. Isso mostra, desnuda o quê? A nossa fragilidade, a nossa fraqueza. E veja, em meio a essa experiência do sofrimento, nós somos apresentados às nossas fraquezas, e isso nos humilha, e isso nos coloca numa posição cada vez mais de dependência diante do Senhor. É por isso que o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 12, verso 10, ele diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Louvado seja o nome do Senhor por isso. A fraqueza do crente é a força do Senhor. A soberba, o orgulho, a altivez,
não tem lugar no reino de Deus. O egoísmo. E é importante meditarmos e pensarmos nisso. Sabe por quê, irmãos? Porque nós vivemos numa sociedade de ególatras. Nós vivemos numa sociedade de faz de conta. Nós vivemos numa sociedade em que parece que o que rege a nossa percepção do que é real são postagens em redes sociais. E nós bem sabemos que a boa parte delas não é verdade. Uma vez ou outra eu converso com a Ariane. Eu estou lá no Instagram ou alguma outra rede social. Dia dos Namorados é ótimo para a gente ver, fazer um teste. Amor da minha vida, não sei do que lá. Aí eu digo, olha, quem vê, pensa que é verdade. Porque às vezes a gente sabe, a gente conhece o que é que se passa. Mas se não fizer aquilo, parece que eu não estou mostrando para a sociedade. É como se eu estivesse fora daquele script, né, daquela norma, daquela coisa do faz de conta. E o pior de tudo é que o outro vê isso e fica angustiado, querendo repetir. E a gente tem inserido, eu acho que um chip aí no nosso DNA, o mimetismo, né, a necessidade de copiar, a necessidade de sempre estar copiando alguma coisa. Eu acredito, eu preciso desenvolver isso, né, essas minhas teorias teológicas. Eu acredito que isso existe porque nós somos criados à imagem e semelhança do Criador e para a glória dele, e nós sempre teremos essa necessidade de ter alguém para quem olhar, né? De termos alguém a quem copiar. O problema é que o mundo caído, o mundo em pecado, separou Deus desse homem, e esse homem busca, na tentativa de se religar, não é? Na tentativa da religião, se voltar mais uma vez para aquilo que ele foi criado, para essa razão primeira da sua vida. Mas com a mente embaçada, com o coração turvo, sem a capacidade de perceber as realidades como elas realmente são. Muitas e muitas vezes nós estamos imitando aquilo que não presta. Muitas e muitas vezes nós estamos fazendo de determinadas situações da vida a nossa religião. Isso tem trazido prejuízos e muito mais sofrimento ao coração do homem. Mas veja que o apóstolo Paulo é alguém que enfrentou o sofrimento, é alguém que passou por apedrejamento, foi dado como morto. Lembram? Finalzinho da sua primeira viagem missionária, Atos capítulo, acho que 14, se eu não estiver enganado, dado como morto, enfrentou naufrágio, foi açoitado. Atos capítulo 5 mostra que os discípulos, depois de terem sido açoitados por ordem do Sinédrio, saíram felizes, vibrando. Eu fico imaginando os crentes de hoje em dia, com essa história de que eu não aceito, eu determino, eu decreto, parará, eu sou crente, mas não sou besta. Não tem umas frases, umas heresias que vai circulando nesse mundo chamado gospel, e parece que vai entrando, né, no nosso imaginário, no nosso coração, né, e a gente vai repetindo isso como se fosse Bíblia. Só se estiver lá em Efésios capítulo 7, alguma coisa aí, não sei, depois você procura aí, se você acha, né? Porque na palavra de Deus essa tese, essas teorias, esses ensinamentos não estão. Eu fico imaginando os crentes de hoje, o cara pregando, vamos fazer um evangelismo aqui em Maceió, vamos lá para o interior, aí chega lá, a gente está pregando, vem uns caras que não gostam do evangelho, dá uma pisa na gente. A gente volta tudo que é revoltado com Deus. Deus, rapaz, eu saí de casa, fui evangelizar, fui pregar, e o Senhor deixou que ele desse uma pisa na gente, tudo quebrado. Além da vergonha da pisa, que levou ainda colocando na conta de Deus. Não foi assim que os apóstolos reagiram lá atrás. Eles levaram a pisa mesmo. Pisa, quando eu digo pisa, é pisa. Não foi carinho não, foi pisa. Ameaçados de morte. E a quem ameaçou não estava de brincadeira. Cristo já tinha sido morto. E eles ficaram o quê? Felizes. Tu imagina o cara depois de levar uma pisa, sair vibrando, rapaz, apanhamos, glória a Deus,
Tu viu, bicho, aquele murro que eu levei, e o tapa, louvado, glória a Deus, aleluia. Tu já imaginou uma cena dessa? É difícil a gente imaginar essa cena, porque a gente tem dificuldade com essa coisa do sofrimento. O problema é que o sofrimento nos aproxima mais de Cristo. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sofreu. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo apanhou. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi humilhado. Cuspiram na face de Cristo. Quer humilhação maior para um homem? Ele dizia que era o rei e colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, num ato de zombaria. Veja, meus amados irmãos, que essa marca do sofrimento, essa marca da humildade, essa marca de passar pela experiência, está presente na história da igreja ao longo dos séculos, ao longo dos anos. Tem uma segunda geração que veio depois dos apóstolos, são chamados pais apostólicos. Tem um cidadão chamado Inácio de Antioquia. Segundo a tradição, eu não sei se é verdade, ele também é chamado de Teóforo. Ele seria aquela criança que Jesus pegou nos braços. Às vezes o pessoal romantiza demais, mas uma coisa é certa: Inácio de Antioquia, ele foi martirizado. Por volta do início do século II, depois de Cristo, ele foi entregue às feras. Talvez a gente não tenha a noção disso, o hiato é muito grande na história, não é? Na história dos primeiros cristãos até os nossos dias. Se nós sofremos hoje algum tipo de perseguição, ela não consegue ser comparada àquilo que os nossos irmãos passaram lá nos primeiros séculos. E ele foi trucidado pelas feras. Sabe o que foi que ele escreveu? Ele escreveu, já preso em Roma, cartas a várias igrejas. Carta aos Magnésios, carta aos Efésios. E uma dessas cartas, uma carta também, coincidentemente, aos Romanos, ele disse assim: escrevo a todas as igrejas e anuncio a todos que, de boa vontade, morro por Deus, caso vós não me impeçais de o fazer. Eu vos suplico que não tenhais benevolência inoportuna por mim. Deixai que eu seja pasto das feras, por meio das quais me é concedido alcançar a Deus. Sou trigo de Deus e serei moído pelos dentes das feras, para que me apresente como trigo puro de Cristo. É um homem que está preso, é um homem que está prestes a ser lançado nas arenas romanas, é um homem que está prestes a ser trucidado pelas feras. O que ele está fazendo aqui? Ele está glorificando a Deus pelo seu sofrimento, não pelo sofrimento em si. Não é esse o ponto, mas é por tudo aquilo que representa esse sofrimento, e muito mais do que isso, porque nesse momento o sofrimento nos aproxima mais de Cristo, porque o nosso Criador sofreu. Mas sabe por quê? Paulo pôde escrever sobre isso, Pedro pôde escrever sobre isso, Tiago pôde escrever sobre isso, homens que foram martirizados. Sabe por que Inácio de Antioquia pôde escrever sobre isso? Sabe por que Tertuliano disse que o sangue dos mártires é a semente do cristianismo? Por conta da terceira palavrinha que está nesse texto. Não é apenas, meus amados irmãos, perseverança. Não é apenas a experiência íntima com Deus, talvez a partir do sofrimento, e que o seja a partir do sofrimento, porque nos diminui, porque nos coloca no nosso devido lugar. Mas todo esse entendimento que esses homens, esses servos de Deus tiveram ao longo da história, é possível de ser sentido, e foi possível de ser sentido por eles, por conta da terceira palavra: esperança. Esperança. Eu falei que Cristo sofreu, eu falei que Cristo foi vilipendiado, eu falei que Cristo foi pregado ali no madeiro. Apesar de ser Deus, não usurpou o fato de ser Deus, antes esvaziando-se a si mesmo,
tomou forma de homem, tabernaculou entre nós, se humilhou. É todo o processo da humilhação. Quando nós olhamos para a vida de Cristo, nós encontramos o momento da humilhação desde o seu nascimento. O fato do próprio Deus se fazer homem já é um ato de humilhação. Para além disso, como foi o seu nascimento? Num berço de ouro? Coisas maravilhosas e benditas, luzes? Não. Numa simples manjedoura, estrebaria. Qual foi a sua trajetória de vida, de luta, de perseguição? Olhemos para os últimos momentos da vida de Cristo. Sofrimento, obrigado a carregar a sua própria cruz, destinado a uma morte cruel, uma morte que só era destinada aos piores dos malfeitores. E se isso não bastasse, acontecendo tudo isso, ele sendo inocente. Vocês já passaram por uma situação em que foram acusados de algo que vocês não fizeram? A angústia, aquele sentimento de inconformidade que toma conta do nosso coração, a indignação diante da injustiça. Ele estava ali humilhado, ele estava ali sendo injustiçado. O Deus Todo-Poderoso, aquele que nos amou, aquele que diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele estava ali na cruz do Calvário, sendo humilhado, mas louvado seja o nome do Senhor, porque Ele não está mais humilhado. O nosso Cristo ressuscitou ao terceiro dia, e porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. A esperança é uma realidade na vida do crente. Diante das lutas, diante da perseverança, diante da experiência do sofrimento, tudo isso vai produzir na forja da adversidade a esperança no coração do servo e da serva do Senhor. Louvado seja o nome de Cristo. Nós cantamos aqui algumas músicas hoje que falam dessa ressurreição. Porque nós enfrentamos a tribulação com perseverança, porque nós nos alegramos na tribulação, porque essa experiência não nos destrói, porque nós acreditamos em Cristo, porque a nossa esperança é Cristo, porque nós depositamos a nossa confiança em Cristo Jesus. Ele, tão somente Ele, é a nossa esperança. Os gregos, no tempo inclusive aqui de Cristo, abstraíam, vindo de Platão, a ideia de que a esperança era uma expectativa de futuro, daquilo que é bom, daquilo que é bonito, daquilo que é belo, daquilo que é correto do ponto de vista ético. Obviamente que muitos filósofos, dentro daquilo que nós chamamos de graça comum, conseguiram atingir de alguma forma, mais ou menos, a ideia do que de fato seja a verdadeira esperança. Mas nada e absolutamente nada daquilo que os grandes filósofos ou pensadores que já existiram nessa terra será suficiente para descrever aquilo que nós sabemos a respeito de Cristo Jesus. Nem Cícero, nem Quintiliano, grandes oradores na Roma antiga, vão ter um discurso mais eloquente do que o discurso do Cristo que ressurgiu dentre os mortos. Esse é o nosso discurso. É por isso que Paulo, versado em todo esse conhecimento, disse: não é isso que nós queremos, não é esse tipo de conhecimento que nós vamos pregar. O que nós estamos aqui para pregar para vocês está lá em 1 Coríntios, quando ele fala, no finalzinho do capítulo 1, qual é o objetivo, qual é o mecanismo, qual é o meio pelo qual a salvação vai alcançar o coração das pessoas. É a loucura do Evangelho. E o que é a loucura do Evangelho? É o Deus que se fez carne. Isso é algo impensado. Veja, no mundo antigo, no mundo pagão, os sacrifícios eram de pessoas que eram sacrificadas para aplacar a ira dos deuses ou satisfazer os deuses.
no pensamento cristão, é o próprio Deus que se faz carne e que se sacrifica em favor daqueles que Ele ama. Meus amados irmãos, que coisa bendita e maravilhosa nós podemos refletir aqui nessa manhã. Nós temos esperança. Você está enfrentando lutas? Enfrente com firmeza, com fidelidade. Como diz o texto, com perseverança. Você está passando por uma experiência amarga, é amarga mesmo. O sofrimento é uma realidade. Mas eu queria dizer para você que nós precisamos nutrir no nosso coração esperança. A minha palavra aqui nessa manhã é a palavra da esperança. Da esperança que aponta para o futuro. O próprio texto de Romanos, não é? Lá no capítulo 4, verso 18, falando de Abraão, tem uma expressão que é muito interessante. O capítulo 4, versículo 18 diz assim: Abraão esperou contra a esperança. Esperou contra a esperança, aqui traz a ideia de que, diante das probabilidades, ele está levando Isaac para ser sacrificado. Estava a lenha, estava o seu filho, tinha a ordem de Deus, ou antes disso, sua esposa era estéril, não podia ter filho. Do ponto de vista da ciência, do ponto de vista das probabilidades humanas, a promessa de Deus não seria execuível, a promessa de Deus não caberia. Tu imagina Deus dizendo a Noé: faz um barco de um tamanho diferente de tudo aquilo que a gente já viu, num lugar que não tem água? Tu imagina alguém, sei lá, pega aí o sertão de Alagoas, vamos construir uma arca lá em Batalha, em Jacaré dos Homens. Está lá o Elísio, né, no sertão, construindo uma arca. O povo vai dizer para o Elísio: Elísio, desculpa, meu irmão, mas você não está muito bem das ideias, não. Pense na coisa de forma prática. Está pensando de forma prática. Mas o que foi que Noé fez? Esperou, mesmo contra a esperança. O que foi que Abraão fez? Esperou, mesmo contra a esperança. Meus amados irmãos, esperança é fé. Esperança é confiança. E deixa eu dizer um negócio para vocês nessa manhã. Ai de nós, se a nossa esperança dependesse da gente. Estávamos fritos, liquidados. Quantas e quantas vezes nós deixamos de honrar um compromisso e uma palavra porque estava fora do nosso alcance. Como nós costumamos dizer, por motivo de força maior. Mas eu pergunto: Deus deixa de cumprir as suas promessas? Existe alguma força maior à força de Deus? Existe? Não. Então, meus amados irmãos, a nossa esperança, a minha esperança, ela é real, ela é verdadeira, ela subsiste e haverá de subsistir por toda a eternidade, porque eu confio no Deus que é poderoso, porque eu confio naquele que deu a sua vida por mim, aquele que deu a sua vida por nós, aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Quando você estiver passando aquela luta, aquela aflição, aquela angústia, naquela experiência como Jacó diante de Deus, olhe para Cristo. É assim que Hebreus nos ensina, capítulo 12, verso 2. Olhe firmemente, olha a firmeza mais uma vez aí presente, para o autor e consumador da fé. Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. A minha esperança, a nossa esperança, é que um dia nós estaremos na Jerusalém celestial. Nós ainda não chegamos na outra margem do rio. Não chegamos. Um dia chegaremos. Enquanto lá não chegarmos, nós vamos nos manter o quê? Firmes.
nós vamos enfrentar as lutas, nós vamos passar por todas as experiências que Deus permitir que venhamos a passar, mas nós sempre haveremos de olhar com esperança para aquele que está na outra margem do rio, e é para lá que nós vamos. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo. Nós vamos para Jerusalém celestial, porque nem a morte, nem a vida, nada e absolutamente nada pode nos separar do amor de Cristo. Aos jovens, de forma especial e particular, eu quero dizer que vocês são especiais. Por isso, sejam alegres na esperança. Mas mais do que isso, sejam fortes na fé. E se conseguirem, sejam dedicados no amor. E também sejam unidos no trabalho. Jovens da IPF, ânimo. Deus é soberano sobre a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Aleluia. Deus seja louvado, meus irmãos.